Shalom! Opa! Como é que você tá? Tudo bem? Como é que foi seu dia? Como é que está sendo este momento agora? Já falou com seu Deus? Já ouviu seu Deus? Se não, eis uma oportunidade. Eu te ofereço essa oportunidade para falar com Deus e ouvir Deus agora, neste momento. E sem delongas, porque falar com Deus é na oração, é na intercessão, na súplica, na ação de graça. Mas ouvir Deus é na palavra. Então nós vamos começar ouvindo. E vamos ouvir, e dentro do que ouvir, vamos falar com Ele. E depois vamos continuar ouvindo. Porque a voz de Deus, ela é muito boa. E é direção para os nossos caminhos, é instrução. É o que precisamos para vencermos. É a garantia de vencermos. Essa é a grande verdade. Né? Amar a Deus é exatamente isso. É tirar um tempo para Ele. Né? Aqueles que me amam observam as minhas leis, meus preceitos, meus mandamentos e praticam. Onde estão as leis, os mandamentos e os preceitos do Senhor? Na palavra, a palavra dele. Abra tua Bíblia em Tiago. Tua Bíblia em Tiago 1. Ou só acompanha aí em espírito de oração. Já está de bom tamanho. Eu vou até sentar, porque vamos meditar aqui sentado. Vamos ouvir Deus. Tiago capítulo 1, versículo 12. Depois a gente vai seguir, mas vamos atentar primeiro neste versículo que é o pontapé inicial, né? É o que Deus me deu hoje pela manhã. Eu sempre acordo, Senhor, fala comigo. E assim Ele falou e eu quero compartilhar com você. Bem-aventurado, essa palavra bem-aventurado significa feliz e abençoado, ou feliz e felicíssimo, feliz e completo, sem nada faltar. Significa a palavra bem-aventurado. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. 2 pontos. Por quê? Vírgula. Quando for provado, receberá a coroa da vida eterna, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Fecha o teu olho comigo. Senhor nosso Deus, em nome de teu Filho Jesus Cristo, o nome que é soberano sobre todos os nomes, o nome exaltado por ti, Deus Pai, Yahvé, Yeshua, aleluia, nós, pelo teu poder que habita em nós, pelo teu poder que move no nosso meio, que essa palavra não seja só, que esse momento seja único e exclusivo para ti, para darmos atenção a ti. Agora, falando contigo, Senhor, desejamos que seja uma instrução, que seja uma revelação, que seja algo que cria em nós, que fabrica em nós algo prático, para que possamos, no dia a dia, praticar a tua palavra, viver na íntegra da tua palavra e assim alcançar os teus propósitos estabelecidos, pois nós sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, Espírito Santo, nosso intercessor, com gemidos inexprimíveis, te pedimos, adore conosco, clame conosco, permaneça conosco e que haja um mover teu nas águas, nos rios do Espírito, e assim nós possamos se abastecer nas questões espirituais. É isso que desejamos, é isso que oramos, que suplicamos e intercedemos para todos que vão ouvir, que tenham a tua visitação, a tua glória, a tua Shekinah, no nome de Jesus, dando honra e glória a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Pronto, falamos com Deus. Agora vamos ouvir. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Senhor, não existe outra coisa que nós não quer fazer, que nós não desejamos mais do que a tua presença. Senhor, se tu apagou a luz, é porque tu quer que nós continue falando com o Senhor. Então nós vamos continuar falando com o Senhor. E aqui, com essa luz apagada, Senhor, porque tu sabe, Senhor, fisicamente só está eu nesse lugar. E se é a tua vontade, por isso eu orei pedindo a tua presença, a tua onisciência, onipotência, é a tua soberania. Tu és o Deus que guia tudo, que sabe de tudo, que converge tudo, que esconde aos teus olhos. Então, falando contigo, esse meu irmão, essa minha irmã, que
que vai assistir esse vídeo. Eu quero abençoá-la e abençoar de forma sobrenatural. Que a partir de hoje, a partir dessas palavras que vamos ler nessa tua Sagrada Escritura, nesse ponto aqui em Tiago, capítulo 1, eu desejo do fundo do meu coração, da minha alma, do meu espírito, que essa pessoa seja tocada por ti, o Espírito Santo. Que ela seja plena, que a tua plenitude, que a tua glória, que a tua Shekinah, pois nós pregamos, nós falamos da palavra, nós lemos a palavra, que é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que chega ao ponto de separar espírito da alma, juntas e medulas, e é capaz de discernir intenções e pensamento. Mas a tua palavra, ela produz em nós alegria, ela produz em nós o fruto do Espírito Santo, que é a paz, a longanimidade, a fé, o domínio próprio, a paciência, a amabilidade, a bondade, a mansidão. E todo esse fruto em nós vai fazendo com que sejamos uma árvore em que, por nós, né, esse vigor, essa transformação de caráter, de conduta, de comportamento, mas também essa questão de que as pessoas colhem em nós. Então, tu é por nós, em nós e através de nós. Então, no nome de Jesus, eu quero declarar cura em todas as áreas dessa pessoa que vai assistir esse vídeo. Em todas as áreas, seja na área física, espiritual, sentimental, na saúde, no intelecto, nas emoções. O Senhor pode cuidar de cada área dessa. O Senhor pode abençoar, o Senhor pode quebrar correntes, o Senhor pode trazer saúde para os nervos, para os músculos, para a corrente sanguínea. O Senhor pode tirar doenças da hipertensão, doenças coronárias, o Senhor pode tirar doenças do diabetes, o Senhor pode tirar doenças de reumatismo, reumatoide, de inflamações interna, externa, infecções, bactérias, fungos. Tu pode, Senhor. Tu pode, Senhor, porque não é que vamos usar o Senhor como um remédio, mas o Senhor está acima do remédio. Não é que vamos usar o Senhor como médico, porque se o Senhor deixou a sabedoria, os medicamentos, é para a gente acessar. Mas, Senhor, antes de formos a qualquer acesso que o Senhor deixou nessa porção seca, nessa terra, nesse planeta, nós vamos acessar a Ti. Nós vamos buscar a Tua vontade. Nós vamos buscar poder do alto. Nós vamos buscar, Senhor, primeiro socorro em Ti. E, Senhor, aí Tu pode sim curar, segundo a fé de cada pessoa aí que vai ouvir esse vídeo, através de nem precisar ir ao médico, de nem precisar usar medicamento. Porque assim o Senhor tem trabalhado na minha vida. Eu tenho visto e tenho tido experiências de milagres extraordinários, vivido no sobrenatural. O Senhor me libertou da hipertensão, o Senhor me libertou de problemas renais, o Senhor me libertou de inflamações, infecções graves, o Senhor me libertou de dores que tinha sempre, o Senhor me libertou da diabetes. Então eu tenho vivido essa experiência e sou testemunho vivo desse milagre na minha vida, porque a minha fé que o Senhor tem depositado em mim, esse fruto da fé, e porque tenho praticado o ouvir a Tua palavra, para que aumente a fé dentro de mim, e eu tenho recebido de Ti estas Tuas misericórdias. Não porque sou merecedor, não porque sou melhor do que ninguém, mas porque o Senhor tem me colocado neste lugar em Ti, para que eu exercite a musculatura da fé. Então, Senhor, não sei o que o Senhor planeja, qual que é o seu projeto, o seu desejo para esses meus amigos, meus irmãos, meus familiares, parentes, parentescos, quem quer que seja que vai ouvir esse áudio, esse vídeo. Eu não sei, mas eu sei que o Senhor tem um plano, porque o Senhor nos colocou de oração de novo. Agora o Senhor acende de novo a luz e eu não me preocupo com nada, porque o Senhor me colocou a paz que excede todo entendimento dentro do meu ser. E essa paz nada tira. Então eu começo a entender cada sinais que o Senhor vem colocando para a gente viver, para a gente proceder. E assim, Senhor, nós queremos entregar essa oração aqui mais prolongada. Senhor, nós fazemos um plano, um projeto,
mas o Senhor tem outros. Então, quando nós colocamos a nossa vida para que o Senhor dirija, para que o Senhor administre, para que o Senhor haja, então é assim que vai acontecer, pois é o Senhor nosso comandante, pois é o Senhor nosso Senhor. E aqui nessa palavra de Tiago 1,5, exatamente diz isso. Felizes e abençoados são todos aqueles que passam por provações, pois serão testados, aprovados. Os testes são para que sejam aprovados. E aprovados ganharão a coroa da vida eterna, que é como promessa. Esse é o versículo 12 de 1 Tiago. E eu fico feliz. E assim eu finalizo esta oração no nome de Jesus. É o nome do teu Filho, que tem o poder sobre os céus e a terra. Porque Colossenses 3,17 diz, tudo que façais, seja por ações ou por obras, faça em nome de Jesus. E em João, o Senhor Jesus disse, tudo que pedires ao Pai, em meu nome, que as minhas palavras estiverem em vós, e que pedirem ao meu Pai, em meu nome, aí eu o farei. Então, é no nome de Jesus. Dando honra e glória a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Aleluia. É assim o trabalhar de Deus na nossa vida. A gente planeja de um jeito e Ele faz de outro. Por isso começa a perguntar tudo a Deus. Como eu faço, Pai? Qual que é a sua vontade? Qual que é o seu desejo? E quando você se alinhar dentro desses propósitos, na vontade que é boa, perfeita e agradável, que é a vontade de Deus, o Espírito Santo vai te conduzir por onde quer que você vá. E aí você vai ser forte, corajoso, ter bom ânimo, não ter medo de nada. Por quê? Porque o Senhor vosso Deus estará convosco. Onde você pisar a planta do teu pé, pisarei também. Onde sua mão tocar, prosperarei. Diz a palavra. E a palavra que não é minha, palavra de Deus. Hoje anotei aqui alguma coisa aqui no quadro. João 16:33. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo é a sua parte, é a minha parte. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. É a garantia de Jesus. E olha que agora você não tá só. Jesus subiu, mas mandou o teu Espírito. E eis que estarei convosco e habitarei convosco desde agora e para sempre, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Tá? Vamos aqui. Vamos ler o capítulo inteiro. Hoje vamos fazer diferente, porque assim o Espírito Santo está mandando. E obedece, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E eu ainda tenho juízo. Vamos lá. Tiago, capítulo 1 inteiro. Tiago, servo do Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Era uma saudação de Tiago. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Está prestando atenção? E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto. E se lhe é dado, peça sabedoria, e ele vai te dar. Lembrando que sabedoria é diferente de conhecimento, lembrando que sabedoria é diferente de ciência, lembrando que sabedoria é diferente de ser inteligente. Tá? Conhecimento e inteligência não tem nada a ver com sabedoria. Conhecimento é alguém que lê muito, que estuda muito, que vai à faculdade, que vai a cursos. Então ele tem conhecimento, ele conhece muitas coisas. Né? O homem matuto do mato que, às vezes, o matuto não sabe nada, sabe? Ele sabe plantar, ele sabe como a árvore nasce, ele sabe como a árvore produz, ele sabe o tempo certo das estações, como planta, que tipo de planta vai vingar numa época do ano e outra não. E conhece uma folha, se tem fungo, se não tem. Então, é conhecimento, isso não é sabedoria, é conhecimento. Por quê? Porque alguém ensinou ele, né? E ele foi vivendo, a vivência trouxe esse conhecimento. E aqui Tiago diz, no capítulo 1, versículo 5, quem tem falta de sabedoria, e sabedoria é uma coisa que só Deus, só no mundo dos viventes, no mundo do humano, no nosso mundo, não tem. Sabedoria vem do alto, do céu. Então, se você tem falta de sabedoria, e eu tenho, eu peço a Deus todo dia, você também deve pedir. Deus, dai-me sabedoria, no nome de Jesus. Só isso basta. E ele vai te dar. Mas não peça duvidando, porque é o versículo 6 que diz, peça, porém, com fé,
Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Hebreus 11, 1 e 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Como é que a onda faz? Vai para lá, vem para cá, vai para lá e vai para cá. Não tem um lugar certo. E quem está nesse lugar aí está bagunçado. Que é levada de um lado para o outro pelo vento. Né? Termina aqui na parte B. Que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Né? Acabei de falar. E é o que está escrito na palavra, que não é minha, mas é de Deus. Manual do ser humano. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Se você pede sem fé, não vai receber. Então não peça duvidando. A fé é o firme fundamento. Ou seja, fé inabalável, acreditando sem duvidar. Faça esse pedido e você vai receber. Assim eu tenho recebido. Assim eu tenho vivido. E não é por hoje, não é por ontem. É anos. Né? Infelizmente não é a minha vida toda, mas é por uns bons anos que dá para provar. Ninguém veste calça, máscara por muito tempo, a máscara cai. Mas quando você tem uma vida pautada dentro da palavra por alguns tempos, por alguns anos, isso te dá uma autoridade, tá? Porque não é que nem uma onda do mar que vai para lá e para cá, que acabamos de ler. Versículo 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, viu? Acabei de falar. Você precisa ter uma constância, ter uma firmeza, uma perseverança. Isso é fé. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Tá? Aquele que é altivo, que é exaltado em sua própria consciência, em seu próprio conhecimento, né, em seu próprio eu, ele se glorie na sua exaltação. Porém, o que acontece com ele no versículo 10? O rico, o pobre, ou seja, aquele que acha que é poderoso, acha que é isso, que é aquilo, né, e que às vezes é mesmo, não, nem acha porque é, ainda assim, será abatido. Ou seja, é eterno? Não. Murcha, morre como uma bela de uma flor, né? Como tudo aqui nesse planeta é finito. Inclusive eu. Inclusive eu vou tombar a sepultura. Mas quando eu tombar aqui, eu renasço lá no céu, lá na glória. Eternidade. Promessa de 1 Coríntios 2, 9. Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração humano, mas que Deus já preparou desde a fundação do século para todos aqueles que, daqui a pouco a gente fala. No versículo 11, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto parece boa, assim se murchará também o rico em seus caminhos. Acabei de falar, né? O rico um dia vai ficar pobre, vai morrer, vai ser enterrado, no caixão não tem gaveta, não vai ler, no caixão, em velórios não tem mudanças, embora meu irmão tá na Inglaterra, pastorei a igreja lá, e ele hoje está fazendo funeral lá do povo, e disse que tem funeral lá que demora meses, e é uma pompa danada, mas não existe mudança em funeral. Ninguém leva para a morte, né, igual os egípcios, né, fazia tubas e levava todas as suas joias, mas serve para ele? Não. Alguém vai lá, arrebenta e rouba, porque o morto não vai usufruir de nenhuma riqueza que acumulou aqui nessa terra. Portanto, tudo aqui é finito, tem fim. Inclusive eu e você. Um dia vamos embora. E quando formos embora, tá garantida a eternidade para você? Porque para mim tá. A hora que eu tombar aqui, eu estou lá no céu com o papai. E quero você lá também. Tá? Terminamos aqui o 11. Vamos para o 12. Que é o que acabamos de ler, mas vamos ler de novo. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, por quê? Quando for provado, receberá a coroa da vida eterna, a qual o Senhor tem prometido e vai cumprir para todos que o amam. E eu quero parar aqui um pouquinho. Todos que o amam. Você ama Deus? Tem certeza que você ama Deus? E se você ama Deus, você pratica João 14, 15.
e pratica Deuteronômio 11:1? Vamos ver no Novo Testamento. Tem muita gente que não gosta da Velha Aliança, porque acha que Deus era ruim lá no Velho Testamento e ficou bom agora no Novo Testamento. Né? Não entende que Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é um só. Mas, tudo bem. Vamos, então, para Jesus. E vamos ver o que é a palavra de Jesus. Já que Jesus é bonzinho, então vamos ver o que ele fala. E ele é bom mesmo. Não é bom, é bom demais. O Deus, Jesus. João 14:15. Olha o que diz. Você ama Deus? Se você ama Deus, você tem que fazer isso. Ó. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Todo dia você lê a palavra? É o mandamento de Deus. Você guarda? Não matarás, não roubarás, não furtarás, não adulterarás, não mentirás. Você guarda os mandamentos? Porque se você guarda, você ama Deus. Não tem como enganar Deus. É impossível. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é soberano. Então, se você ama Deus, você tem que ir na palavra todos os dias. Deuteronômio 11:1 e João 14:15, que eu cito sempre. Cito para mim, inclusive. Se eu amo a Deus, eu preciso praticar a palavra e viver a palavra na íntegra. Então, acabamos de ler, porque estudo da palavra é com a palavra, não é fazendo de conta e falando da minha vida, não. É a palavra. Embora hoje eu quero falar um pouquinho da experiência que eu vivi de ontem para hoje. Mas, para daqui a pouco. Primeiro é a palavra. Prioridade é a palavra de Deus. Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu ainda tenho juízo. Versículo 13. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Né? Lembra disso, daqui a pouco a gente se fala nisso. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concedido, dá à luz o pecado, e o pecado, tendo consumado, gera a morte. Vamos agora então, versículo 13 ao final do 15. O que o pecado gera? Morte. Pecado gera morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, é questão de escolha. Qual que você escolhe? Pecar e morrer? Ou o dom gratuito de Deus, que é a graça, que é a vida eterna? A prática da palavra, viver a palavra. É escolha. Eu fiz a minha. Não posso fazer por você, mas te dou orientação dentro da palavra. Então, quando você estiver sendo tentado, não diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode tentar ninguém e também não pode conviver com o mal, porque não há maldade em Deus. Né? Mas por que somos tentados? Somos tentados, aqui o versículo 14 deixa bem claro. Mas cada um, eu e você, é tentado quando atraído pelas próprias concupiscências, ou seja, pelos próprios desejos carnais do velho homem, da velha mulher, né? Desejo é o quê? É querer algo, e querer muito. E acaba desejando tanto que vira avareza, idolatria. Peca um pecado capital diante de Deus, que é imperdoável. Então temos que tomar muito cuidado, vigiar. Então você me fala, eu não posso desejar ter as coisas, claro, mas não pode ser de tal forma a cometer pecado. Então não andeis ansiosos por coisa alguma, antes faça os seus pedidos diante de Deus em oração, súplica, intercessão e ação de graça, e a paz que excede todo entendimento guardará vossas mentes e corações em Cristo Jesus. Diz Filipenses 4, 6, 7. Então, e Jesus em Mateus também disse, não preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Não se preocupe com o que você precisa, porque Deus sabe do que você precisa. E Ele vai capacitar, Ele vai preparar, porque está tudo no domínio dEle. Então, o que você não precisa, que não pode é deixar de fazer a sua parte. Que tem uma coisa que Deus é impossível fazer. Deus ele é incapaz de fazer, é impossível de fazer a sua parte. A minha parte, Deus vai capacitar para eu fazer. A tua parte, Deus vai te capacitar para você fazer. Mas, então, ele é impossível de fazer, por quê? Porque ele quer que você faça. É uma interação, né? Mas aquilo que é mais difícil, o milagre, a força, a capacidade. Hoje Deus te deu o quê?
fôlego de vida. Deus te deu ação. Deus te deu aí, você está vivo. Então tem motivos para agradecer a Deus. Você agradeceu? Então esse é o caminho. Qual é a parte sua? Agradecer. Qual é a parte sua? Pedir. E qual é a parte sua? Se mover em direção. Deus, qual que é a direção? Então me movo nessa direção. Tá? Então somos tentados por nós mesmos, pelos nossos desejos, pelas nossas concupiscências, pelas nossas vontades. Então você olha para uma mulher e você deseja ela, você está pecando, você está desejando. Então você foi tentado por quê? Pelo seu olho. Então se o seu olho direito faz você olhar para o lado errado que você não pode olhar, você desvia desse olhar. Para quê? Para que não seja tentado e vá a pecar. Então, a palavra diz, se é mais fácil entrar no céu com a perna só do que com duas no inferno. E vice-versa, ele vai citando o corpo todo. Minha mãe citava isso quando era criança e eu acabei perdendo o olho direito porque não dei crédito a essa palavra. Mas minha mãe pregava pra gente quando a gente era criança. E é palavra, né? Então, mas voltando para o 12, que é o texto dessa palavra, né? O ouro, né? O metal, o ouro, para ele virar um ouro de ofir, para ele virar um ouro, uma joia preciosa, para ele virar algo de muito valor. Como se pega o ouro? Qual o processo para que ele vira, de fato, o ouro e uma joia valiosa? É de qualquer jeito? Não. Ele é testado, é provado, e ele é jogado no fogo, na fornalha, muito quente. E ali extrai o melhor daquele metal. E então, a prata a mesma coisa, o crisol, o forno e o crisol é para purificar tanto o ouro e a prata. Assim é o louvor ao Senhor, diz a palavra, né? Então, quando você for tentado, não é por Deus, mas pelos seus olhares, pelas suas atitudes, pela sua modo de ver o mundo e pela carnalidade, né? Então, você precisa, muitas das vezes, renunciar. Eu diminui meus desejos em mais de 90% e vivo muito melhor assim. Por quê? As coisas boas que tiverem a acontecer, vai acontecer. Porque amai a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o que você tem, com tudo que você tem, com todas as tuas forças, com todo o teu intelecto, todo o teu entendimento, com todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. E o resto vem a reboque. Faça esse teste porque é o que vai acontecer. E é exatamente o que a Bíblia propaga em todo, Gênesis e Apocalipse, é 100% isso. Não é diferente. E o problema é que as pessoas não creem, não acreditam. E o acredita parcial, ou seja, uma obediência parcial é desobediência. Um acreditar parcial é a falta de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos continuar lendo? E aí a gente vai entendendo. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, estamos no 17 agora. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Toda boa dádiva, tudo que é bom, vem de onde? Do céu, do alto. Descendo do Pai das luzes, né? Em quem não há mudança, nem sombra de variação. Ou seja, Deus é imutável, ele não muda. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Como Deus fez o homem, né? Pela palavra, né? Soprou em nós, na narina de Adão. E hoje a palavra representa Jesus, para que fôssemos primícias. Então, estamos aqui no Novo Testamento, Nova Aliança, fomos gerados pela água do batismo, a remissão dos pecados, confissão, arrependimento, abandono do velho eu, para viver em novidade de vida. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver agora é para a glória, pensando no reino, na eternidade, trabalhando para o reino. E então, aí ele nos acolhe como primícias. Primícia significa o primeiro, significa o melhor, significa, né? Assim acolhe Deus todos aqueles que o aceitaram. E não é lá na eternidade. Lá é assim, é a obra final, mas já que quando os discípulos perguntaram para Jesus, mestre, o que ganharemos se seguirmos a ti? 100 vezes mais aqui na terra e por fim a coroa da vida eterna. Para mim tá bom demais isso aí. Os 100 vezes mais aqui na terra, vamos imaginar. Você conhece rico?
podre de rico alguém que tem muito dinheiro que morreu? Pois é, eu também conheço. Você conhece podre de rico que tem depressão e que tem ansiedade e que não dorme e que toma medicamento forte? Conhece? Oh, que maravilha, eu também conheço. Então, quer dizer, o dinheiro resolveu o problema para eles? O poder, o status resolveu o problema para eles? Porque continua com depressão, continua tomando medicamento para dormir e continua morrendo. E aí? Mas a paz que excede todo entendimento, que você pode ter, e que você tem, e que eu tenho, e que eu vivo, a saúde, o vigor, saber que existe um Deus e conversar com esse Deus e receber esse Deus em si, essa alegria, essa plenitude, não tem preço. Ninguém consegue comprar isso. Mas as renúncias compram. Né? Uma vida santa, uma vida... Né? Que ser santo não é nunca ter pecado e não é pecar mais. Embora essa é a proposta do Evangelho. Mas ser santo é reconhecer a sua humanidade e confessar todos os dias para que o Senhor venha nos limpar pela palavra, todos os dias. E assim ele vai, o reino de Deus, a caminhada para o reino de Deus é como o raiar da aurora, que vai clareando, 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 cada dia mais, até ser dia perfeito, para chegar diante da luz, que acabamos de ler. No versículo 18, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, que é o Espírito Santo, Jesus Cristo, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabeis isto, meus amados irmãos, né? Aqui ainda o apóstolo São Tiago está ainda exortando. Mas todo homem seja pronto para ouvir, 2 ouvidos e apenas uma boca. Ouvir mais, falar menos. Tardio para falar, ou seja, fala menos. Tardio para se irar, porque não ponha sol sobre a sua ira, ou seja, usa o dom que o Espírito Santo coloca em você, a paciência, a amabilidade, a bondade, o amor, e, né, você não vai pôr o sol sobre a sua ira, porque se você deixar a sua ira aflorar, você vai pecar. E aí, o pecado gera o quê? Olha lá no versículo 15. O pecado dá a luz ao pecado, e o pecado consumado, o pecado que aconteceu, gera a morte. E eu não quero morrer, você quer? Espiritualmente, não. Fisicamente, com certeza. Desejo, não que eu vou atrás, mas no meu momento, porque a morte não existe mais. Você aceitou Jesus, você é eterno. Acabou, não tem mais morte. Sabeis isto, meus amados irmãos, né? Porque todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quem faz a justiça é Deus. Então a ira do homem não é justiça, muito menos de Deus. Pelo quê? Rejeitando toda a imundícia e o acúmulo de malícia, rejeita tudo que é mal, tudo que é imundícia. Né? O que é imundícia? Maledicência, prostituição, avareza, idolatria, né? Feitiçaria, né? Deixando todo acúmulo de malícia, não tenha malícia com ninguém. Recebei com mansidão, seja manso, recebei com mansidão a palavra. Viu? Porque estamos aqui fazendo isso junto, mas você tem que fazer isso todo dia, sempre. Recebei com mansidão a palavra, a Bíblia, né? Em voz enxertada, hoje estamos aqui falando da palavra, está enxertando, está provocando vida em você, provocando vida em mim, a qual pode salvar a vossa alma. Quem salva? A palavra. Tá vendo? E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tá? Não adianta eu estar dando esse discurso aqui, meditando a palavra aqui e não viver. Então, eu sou prova viva que eu estou vivendo, e tenho testemunho disso, principalmente do Espírito Santo, que estou vivendo a palavra, na íntegra da palavra. Né? Por exemplo, eu estou sem esposa há uns bons anos e não tenho relacionamento com ninguém. Por quê? Porque é o que a palavra fala. Todos aqueles que deixarão o pai e a mãe, sua
Deixará o homem, sua esposa, sua mãe e seu pai, unirá a esposa e se tornará uma só carne. Mas de o quê? Tem os procedimentos, casamento, dentro dos conformes, e aí sim. Então, o cristão não pode sair aí de qualquer jeito, beijando, saindo com todo mundo, dormindo com todo mundo. Fornicação é pecado. Ficarão de fora do reino de Deus os adúlteros, os fornicários, né, os prostitutos, enfim. Os idólatras, os beberrões, os que têm vícios, ficarão de fora do reino de Deus. E eu não quero ficar fora do reino de Deus. Então eu preciso ser o quê? Não seja apenas enganando a si mesmo, mas seja praticante da palavra. Tá? É o que fala o versículo 22. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpre, não é cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Né? Você vai na igreja, às vezes, e ouve ali uma palavra, e não coloca em prática. Não demora nada, você esqueceu de tudo. Então, é a prática diária, todo dia. Né? Ora, fala com Deus. Abre a palavra, Senhor, fala comigo. Todo dia. E isso vai te limpando, isso vai te purificando, isso vai te restaurando, isso vai te salvando, isso vai te levando a lugares maiores, degraus, e aprofundando nas coisas espirituais, né, com o Senhor, para morar na eternidade. É assim que Deus vai nos moldando o caráter, melhorando nossa visão, ampliando, né, os nossos horizontes e se revelando para nós. Oséias 6:3, devemos intencionalmente e com todas as forças buscar o Senhor. Então, certo como a aurora, ele vai raiando, né, abrindo os caminhos, clareando os caminhos para que a gente vá a esse encontro. Então, certo como o dia que ele vem até nós, como chuvas seródias e temporantes. Ou seja, quando o Senhor vem até nós, ele vem com bênçãos, com provisão, com alegria e salvação, que é o melhor. Versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte e esquecido, mas fazedor da obra. Então vamos ler de novo aqui, ó. Aquele, aquela, todos que, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, palavra, todo o evangelho. E nisso persevera, e nisso permanece, continua todo dia lendo a palavra, orando, jejuando, consagrando, né, adorando, tudo faz parte. Não sendo só ouvinte, esquecendo, mas que esteja fazendo a obra, evangelizando, praticando o ID de Jesus, né, louvando a Deus, porque a gente louva a Deus não é só, a gente precisa abrir a boca e louvar mesmo, mas e o mudo? Então não louva? Louva com as atitudes, louva com as expressões, né? Tudo em nós precisa adorar a Deus. Tudo em nós precisa honrar a Deus. Por isso que precisamos ser praticador e fazer as boas obras. E este tal será bem-aventurado no seu feito. Será feliz e abençoado pelo que faz. Tá? Versículo 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã. O que o versículo 26 diz? Se nós temos no nosso meio, né, e infelizmente temos nas igrejas por aí, né, pessoas que pensam que está lá e está tudo bem. Ah, mas o meu jeito é desse, meu temperamento é esse, eu não vou mudar. Então não é amável, as palavras são duras, são pesarosas, não perdoa, né? Qualquer coisa já está brigando, qualquer coisa já está xingando, ou seja, não refreia a tua língua, né? A religião desse para esse não vale nada, porque lá os fariseus, os hipócritas, não é religioso que é condenável não, que religião significa, a palavra religião significa ligar-se a Deus, o humano se ligando a Deus, tá? Então quando alguém chamar você de religioso, é bênção, se você vive a questão da intimidade e do relacionamento com Deus, você é um religioso sim. O que você não pode ser é um religioso hipócrita. Falar para os outros ser e você não ser, né? Querer ensinar o que você não é. Você precisa ser o que você ensina, e você precisa ler, ser o que a Bíblia ensina, e você precisa praticar e viver, ter vivência.
dentro da palavra. Então, ó, o que termina o versículo 26 assim? Aqui. Antes engana o seu próprio coração e a religião é vã, de nada serve. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e necessidade e guardar-se da corrupção do mundo. Qual que é a religião pura? Aqui, apóstolo Tiago não está condenando religião. Nem Jesus, na época lá, com os fariseus e os hipócritas, também estava condenando religião. Muitos confundem essa situação. Religião significa religar. Religar a humanidade a Deus. Foi o que Jesus fez através da morte sacrificial na cruz. Tá? Visitar os órfãos e as viúvas. Ou seja, não é você sair dando donativos e ajudando todo mundo que pede ajuda. Porque tem pessoas que, às vezes, Deus está provando e está passando necessidade e, de fato, precisa de ajuda. Ou, às vezes, não tem coragem de trabalhar, né? Não vou usar palavras pesadas aqui, mas não tem coragem de trabalhar. Não tem coragem de ir à luta. E não é isso que Deus quer, né? Deus dá força, capacitação para poder ir à luta. São Paulo, por exemplo, poxa, tem tanto opções. Você vai lá, vai limpar um vidro de carro, aí você está ganhando dinheiro. Perigoso ganhar mais dinheiro do que alguém trabalhado aí no CLT. Mas Deus, ele defende os órfãos e a viúva, ou seja, não tem amparo, não tem de onde tirar. E aí sim, é nossa obrigação de amparar essas pessoas, de ajudar. Essa é a verdadeira religião, né? Me viste com fome e me deste de comer. Me viste preso e fosse me visitar. Me viste nu e me deste o que vestir. Quando vimos ao Senhor assim? Quando amparaste os meus pequeninos. Né? Fazemos ao nosso semelhante, estamos fazendo a Deus. Então, tanto o bem como o mal, ao nosso semelhante, a Deus estamos fazendo. A Jesus, né? É bem claro. E guardar de toda a corrupção do mundo. Ontem estudamos sobre aquele que ama o mundo, Deus não está nele. Porque é um mundano, né? O que o mundo oferece? O que o mundo te oferece? Qual que são as paixões do mundo? Homossexual, não vou entrar no mérito, mas enfim, idolatria, adultério, violência, prostituição, pornografia, né? E vícios dos mais variados. Então, tudo isso aí o mundo oferece. Então, nos guardando de tudo isso, né? Nos guardando da corrupção do mundo aqui no versículo 27. E acabamos o capítulo. Eu fiz alguma anotação aqui. E cadê a minha anotação? Tá aqui. Perdi a anotação. E a anotação diz o seguinte: o contexto de ensino de apóstolo Tiago deseja passar a fé, que precisa ser testada, provada, para passar no crivo do tempo. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, você precisa de fé, precisa ouvir mais palavras. Precisa, inclusive, uma forma mais segura, ler a Bíblia, Sagrada Escritura, né? Comprar uma versão boa e ler, e ler, e ler. Porque é ela que vai te transformar, ela que vai te renovar, ela que vai te salvar e ela que vai revelar Deus. É através da palavra que o Senhor fala. E você vai pegar 2 Timóteo 3, o 16 e o 17. A palavra de Deus é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus, né? E pelo dedo de Deus escritas as leis que regem o mundo hoje, até hoje, os 10 mandamentos, que inclusive nos fóruns, os advogados que o digam exatamente isso. No fórum ainda você tem que fazer juramento com a Bíblia na mão. Então é tamanho o respeito mundial, tá? Ela é viva e eficaz. E ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus, como 2 Timóteo 3, 16 e 17. Apta para ensinar, corrigir, redaguir, dar direções, dar admoestações e trazer sabedoria. É ela que traz tudo isso, é a palavra. Então, como é que eu vou ter acesso à palavra? Lendo, buscando, praticando, né? O salmista Davi, em Salmo 119,
Versículo 11 diz, escondi a tua palavra em meu coração, né? Quando fala coração na Bíblia, não fala no músculo coração, lado direito do nosso peito, mas fala do intelecto, da mente, das emoções, a sede das emoções. Escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Como eu vou esconder algo que eu não sei, que eu não pesquiso, que eu não entendo, que eu não compreendo, que não está interno dentro de mim? Eu só consigo esconder algo que eu tenho. Eu consigo esconder. Ou seja, leitura, 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 memorização. E tem falta de sabedoria? Tiago 1,5. Peça a Deus, acabamos de ler. É o que estudamos hoje. Então, eu fico muito triste de as pessoas pregarem isso na igreja, ou às vezes até nem pregar. Hoje pregadores sobem no púlpito nem sequer estudou a palavra e acha que Deus vai revelar. Deus tem o poder de fazer isso? Tem. Deus teve o poder de falar com a mula, para falar com o Balaão. Deus tem o poder de suscitar pedras, discípulos. Mas, poxa, ele tem nós. Mas existe a nossa ação. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, Timóteo, aviva o dom que há em ti, que já foi colocado pela imposição de mão. Timóteo já era batizado, Timóteo já tinha, a imposição de mão, e já era um servo do Senhor, mas ele precisava reavivar, ou seja, quem é que tinha que reavivar o dom que há em si? O próprio Timóteo. Quando Jesus, antes de ascender ao céu, ele soprou sobre os seus discípulos o Espírito Santo. Já tinham passado pelo batismo, eles estavam com Jesus ali na presença, Jesus estava para subir. Depois da ressurreição, ele, na reunião com os discípulos, ele soprou sobre eles o Espírito Santo, e depois ficai em Jerusalém, juntos, em comunhão, para que do alto recebeis poder. Então o Espírito Santo já estava, porém não tinha ainda reavivado, não tinha acendido. Em Atos 2, desce no Pentecoste, a Shekinah, e ali eles são enchidos da plenitude do Espírito Santo e recebem o Espírito Santo, E aí vai para 1 Coríntios 3, 16, 17. Não sabeis vós que sois casa e morada do Espírito Santo e que Deus habita em vós? Hoje eu tenho um Deus habitando em mim, você tem um Deus habitando em você. E aí no versículo 17, se vós destruir a casa de Deus, que sois vós, ele o destruirá. Ou seja, precisa dar valor à morada do Espírito Santo. Então você não pode ficar saindo da sua boca. Da mesma fonte, não se pode jogar duas águas. Então, ou você vive uma vida mundana, cheia de palavrões, cheia de bagunça, ou você vive uma vida santa, falando das coisas de Deus. Então, fica com você essa palavra, Eu fiz bastante anotação aqui, mas eu deixei o Espírito Santo me guiar, e é exatamente o que eu vivo, é exatamente o que a palavra veio revelar para nós, e isso para mim foi de bastante importância, de bastante vigor, de bastante alegria, e eu fico feliz por você ter ficado até aqui e quero abençoar a sua vida, em nome de Jesus, que Ele possa abastecer você e que você possa ter mais interesse em buscar o Senhor, não só hoje, como estamos fazendo aqui, mas sempre, tá? E se essa palavra te serviu, curta ela, aperta o sininho para poder receber mais vídeos, para que o YouTube entrega para mais pessoas, Para que as redes sociais entreguem para mais pessoas, porque é um meio da gente praticar o ID de Jesus e evangelizar e cumprir com a nossa missão de levar a palavra. Quem convence é o Espírito Santo. Quem converte é o Espírito Santo. Quem muda a vida do ser humano é o Espírito Santo. E quem convence nós dos nossos pecados, das nossas mazelas, das nossas falhas, que nós precisamos nos arrepender, é o Espírito Santo. O apóstolo Pedro, quando pregou ali a primeira pregação, depois no Atos 2, está lá em Atos 2, 38, ele pregou mais, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Foi o quê? Lendo a palavra, e o Espírito Santo convenceu cada um. Tanto é que tinha vários idiomas, vários ali, britânico, pessoas da Arábia Saudita, várias linguagens, inglesa, espanhol, aramaico, grego, português, enfim. Vamos falar como se estivesse falando no nosso tempo hoje. Mandarim, e cada um entendeu na sua própria língua. O Espírito Santo, eles vendo ali, eles glorificando, exaltando e falando das grandezas do Senhor. Ou seja, pregando a palavra, e eles entenderam na sua própria língua, e o Espírito Santo, pela palavra, converteu todos eles e foram salvos,
Assim você pode ser salvo também. E é isso aí. Que Deus te abençoe e